Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live do meu consultor financeiro. Eu me chamo Afrânio Alves, estou aqui com o Bruno Pessamilho, outro sócio do meu consultor financeiro, quem toca a parte educacional, e especialista em comportamento, programação neurolinguística, Master Business e Professional Coach. E vamos lá, vai Vamos ser um lá. bate-papo muito rico. Bem-vindo, Bruno. Olá, Fran, tudo bem? Estamos aí já. Consegui Legal, colocar legal. a posta aqui, estamos prontos para começar. Tá, perfeito. Ana Lúcia também chegou, bem-vinda. Já já, em 3 minutinhos, a gente começa nosso bate-papo. Tatiana também, bem-vinda, Tatiana. Mais uma live, obrigado. Também é servidora pública. Que bom que está aqui conosco. Tudo bem? Como foi o dia? Olá, Tatiana, tudo bem? Bom te ver com a gente aqui de novo. Maravilha. Hoje o assunto chama a atenção, porque o serviço público federal, estadual, municipal, geralmente acaba recebendo a conta de vários momentos de crise que o Brasil tem. Então, a ideia hoje é contribuir com com a realidade do servidor público. Então, a gente vai falar pouco do serviço público, vamos focar aí no servidor público e no bolso do servidor público, porque todos nós, exemplo de mim, Afrânio, o Bruno, nós outros dois sócios do meu consultor financeiro, todos também exercemos parte do dia como carreira principal. Estamos no serviço público e sabemos bem como é que funciona, geralmente os acordos, as pressões salariais, tanto do lado dos servidores quanto do lado dos patrões, dos estados, municípios e do próprio governo federal, nas três esferas de poderes. Então, a ideia hoje é contribuir um pouquinho do ponto de vista do servidor mesmo, das pessoas, das famílias, o que cada um pode fazer para atravessar esse momento que o Brasil é tão único, tão específico, que o mundo, na verdade, está vivendo recentemente. Então, vamos ver aqui quem já está aqui conosco. Tem o Cícero, Juca, Erci, Dona Erci, bem-vindo, bem-vinda. Rodrigo, Mariana, Tati, Paula aqui, o Rodrigo. Muito bem. Se vocês já puderem ir identificando de onde vocês são e de que órgão são, enfim, de que né, são servidores federais, estaduais, municipais, para a gente poder ir conduzindo esse bate-papo para que ele seja útil, de fato, para você, para que você saia daqui mais informado e com mais ferramentas para lidar aí com o seu orçamento pessoal, o orçamento da sua família e também com estratégias de investimento até, se a gente tiver a demanda para esse sentido. Mas a gente vai trazer um montão de informações aqui, de INSS a tudo que vem, né, como expectativa de mudança e de proposta para o serviço público, tá bem? O Alan também está ali conosco. E a ideia, né? Fran, complementando um pouco, né? Muita gente tem procurado a gente nesse momento, perguntando o que faz com os investimentos, o que faz com o dinheiro. É uma época que, para muito servidor público, ele não está muito acostumado com essas crises. E muitas vezes, felizmente, para essa categoria, é uma das categorias que menos sente, porque ainda consegue preservar o recebimento do salário. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Que por mais que essa categoria esteja recebendo ainda os seus pagamentos normais via governo federal, estadual ou municipal, é importante a gente estar atento, e a gente vai falar sobre isso hoje, é importante a gente estar atento porque algumas mudanças de cenário vêm sendo aventadas pelo governo. E a gente não pode ser pego de desprevenido. Então a gente vai falar um pouco disso também, dessa questão de como o servidor público deve se preparar não só para esse momento de crise agora, mas como os próximos momentos que podem estar vindo daí para frente, né? Porque essa é uma fase muito diferente do que a gente está acostumado a viver, nós como servidores públicos também, só que a gente não pode dormir no ponto, né? A gente tem um risco potencial para frente, que a gente vai conversar sobre isso e explicar qual a melhor forma de você se defender disso, você se preparar para as turbulências que podem vir por aí. Né? Perfeito, perfeito. Então, são 8 horas e 1 minuto, então, sempre focando aí na nossa pontualidade, nós já temos algumas pessoas, fiquem à vontade para interagir. Essa live vai ficar gravada no Stories e é provável que a gente também
nosso suporte online aí vai nos ajudar a colocar isso também no Instagram, desculpa, no YouTube. E caso você queira compartilhar isso posteriormente, isso vai estar nas nossas redes, tá? Mas realmente é algo muito específico, né, que vem afetando as nossas liberdades, né? Dentre elas a liberdade de ir e vir, e que acaba também chegando, impactando a nossa liberdade de consumir, no modelo que a gente tem de consumo até o presente momento. Então, acabou que essa roda econômica feita por pessoas, né, por mim, Bruno, a Fran, o Bruno, né, nossos sócios, nossos clientes, as pessoas que são que giram, que fazem o modelo de consumo girar, ele sofreu algumas consequências, importantes consequências nos últimos dias. E aí, a economia não é nada além disso do que esse conjunto de interações, porque essas interações fazem, por exemplo, a arrecadação, né, acontecer, que é onde o Bruno acabou de citar, e os riscos, quando se tem um pouquinho, né, quando se tem um impacto na arrecadação de qualquer nível, federal, estadual, municipal, já deveria ligar um alerta nos servidores ou no grupo de servidores, porque se tem uma arrecadação menor, ou alguma taxa, alguma flexibilização como incentivo fiscal para as pessoas, isso já é um sinal amarelo de que o Estado vai ter uma arrecadação menor, logo eu já deveria estar um pouco em alerta, né, preocupado, pois pode vir um movimento como um efeito dominó, né? Menor arrecadação, talvez um ajuste na estrutura do Estado, seja pelos investimentos nas suas obras e tudo que o Estado tem como obrigação, né? Cumprir, ou seja, e parte dessas obrigações são a folha de pessoal e o seu RH. Então, realmente, quando a gente tem essa questão das pessoas em casa, as pessoas sem poder ir para suas arenas de produção e as suas arenas de entrega, imagina vocês um mecânico, né? Que agora não tem ninguém não mecânico. Você não tem carros na rua para fazer a troca que seja do borracheiro ou mecânico, enfim, qualquer um dos reparos que existem, ou até as revisões programadas mesmo do seu veículo. Se você está rodando menos, então isso vai impactar na atividade dele. Então, ele que a entrega exige um trabalho, um esforço, um insumo, um produto, vai ter naturalmente a redução do seu faturamento, se é uma empresa, ou se é um profissional liberal, uma pequena mecânica, um borracheiro mesmo por si, ele vai, às vezes, até zerar o faturamento, enfim, a entrada de recursos. E é o que a gente está vendo acontecer com vários, respeitada a proporção, em várias atividades, em vários níveis e vários segmentos da economia real, né? Desse nosso dia a dia. E quando a gente fala, né, Afane, quando a gente fala essa live, ela, voltando, né, a gente pensou ela muito para o servidor público, porque isso vem muitas perguntas para a gente, né, dessa categoria, de colegas também. Uma coisa que a gente precisa entender é que o governo vai passar, não só o governo brasileiro, né, os governos como todos vão passar por um desafio enorme. E o desafio é uma redução brusca no faturamento, na entrada, porque se as empresas estão trabalhando menos, estão vendendo menos, elas estão gerando menos impostos, né? Então o governo diminui a arrecadação, e muitas empresas já até podem estar paralisando, demitindo, inclusive, né? Então você tem um risco forte de redução da entrada de dinheiro para o governo, né? De arrecadação, e ao mesmo tempo é uma fase onde o governo precisa soltar mais dinheiro para a estrutura da saúde, para a estrutura de recorrer categorias que estejam precisando. Então você imagina no seu orçamento familiar, por exemplo, né? Quando a gente fala do governo, uma situação onde o seu, sei lá, o seu salário cai, só que a sua despesa aumenta em muito. Então, os governos vão ter uma dificuldade muito grande, né, nesse momento. Os governos que têm caixa vão conseguir passar de uma forma melhor, né, porque tem uma reserva. Né? Mas é claro que nós, como servidores públicos, a gente tem que estar atento, porque quando o governo arrecada menos, é claro que muitas vezes eles olham para os gastos e o funcionarismo público é um dos principais gastos. A folha de pagamento do funcionarismo público é um dos principais gastos do governo. Então é importante a gente estar atento, né? Esse discurso que antigamente o servidor público tinha de eu passei no concurso, agora eu vou amarrar o meu burro na sombra.
Esse não é o discurso de hoje, né? Esse discurso poderia valer há muito tempo atrás, só que hoje essa situação não é mais a realidade. Eu vou amarrar meu burro na sombra e ponto final. Não. Os governos estão revendo, né? A gente está passando por algumas propostas que estão em andamento. A gente ouve, pelo menos de mídia, que existem propostas em andamento que cogitam, de alguma forma, reduzir o salário, reduzir o pagamento, né, do funcionalismo público. E diante dessa incerteza que muita gente vem conversando com a gente, né, assim, vem pedindo algumas coisas. E é por isso que a gente achou muito importante fazer essa live. Ela foi avisada até meio em cima da hora, mas que, enfim, quando a demanda chega, a gente precisa dar um retorno, né? E a gente está entendendo que nós, que também temos um papel de educadores financeiros, de falar de finanças, educar a finanças, a gente tem um papel muito forte de ajudar as pessoas a enfrentar, né, essas dificuldades. Claro, finanças pessoais infelizmente, é uma área de difícil compreensão para muitas pessoas ainda, né? Não deveria ser, mas ainda é. Então, esse papel nosso está aqui também para falar um pouco desse cenário, o que a gente recomenda, o que a gente pode orientar esses nossos colegas servidores públicos nesse momento de crise que o governo vem passando e que, de alguma forma, pode afetar a gente, sim, né? Legal, legal. Não por acaso a gente está fazendo essa live dia 31 de março. O último dia útil de março, É verdade. um mês inteiro pela frente, aí, dia 1º de abril, amanhã, dia da mentira, né? Espero que isso. O que a gente vai receber de fake news mais, né, mais ainda no Instagram, não vai ser pouco. Mas amanhã já tem muita gente com o salário de abril na conta, né? Quem recebe no dia 1º, a exemplo do Ministério da Agricultura. E aí você tem uma nova chance de trazer a sua realidade de março e tomar novas decisões para o mês que ainda virá. Em março a gente já Exatamente. teve algum impacto, você já tem uma resposta sobre como foi passar um mês confinado, um mês sem o seu modelo de consumo de lazer, geralmente é esse que varia bastante, sem viagens, né? Eu mesmo tive viagens canceladas, reprogramadas, e aí esse tipo de gasto mensal, que às vezes era ordinário, pode, né, já ter aliviado, por exemplo, o seu cartão de crédito, se você utiliza compras com esse instrumento recorrentemente. Ou talvez a sua conta tenha chegado agora, no último dia útil do mês, com um saldo positivo, caso ela já não, né, você não tenha esse hábito de olhar, porque ou o dinheiro acaba muito antes do final do mês, talvez você esteja até impressionado positivamente. Mas veja, foi pela necessidade desse modelo, né, que a gente adotou como precaução, como saúde pública nos últimos meses. E aí, nos últimos dias, né, desde basicamente o início de março. Então, quando um país, né, diminui a sua produtividade econômica, os negócios, a economia real diminui, ela vai ter um impacto em várias ordens, né? E aí, como é que um Estado ou um país começa? Por onde ele começa as suas ações para diminuir esse impacto para vários níveis e segmentos de sociedade, das pessoas com maior renda ou maior patrimônio, para aquelas de classe média, para de classe baixa? Né? Basicamente, são pelos incentivos econômicos e incentivos fiscais. E veja que incentivo fiscal, o modelo que a gente vem vendo o Estado adotar recentemente é flexibilização do recebimento dos impostos, né? Porque é uma política fiscal. Ele está jogando os impostos todos devidos pelos negócios e pelas transações de agora para frente, para dar fôlego, né, para as empresas e para os microempresários. E também medidas econômicas, né? Eles estão cada vez mais, a gente está vendo aí pacotes, acabou de passar no Senado, por exemplo, um incentivo, um recurso extra de R$ 600 por pessoa, microempreendedor, profissional liberal e informal. Então, isso é para colocar, injetar, tentar equilibrar, na verdade, né? Diminuir aí os grandes problemas que se tem quando se encerra, quando se não tem renda, quando se fecha a torneira. Então, nesse momento que o gasto público, ele tá, assim, a arrecadação pública ela está sendo flexibilizada, a exemplo de outros momentos onde a arrecadação pública teve
teve aí, ela foi colocada em xeque, se tem essas propostas que a gente viu acontecer aí, tanto do executivo quanto do legislativo, de redução da folha. Como o Bruno bem colocou, de redução do impacto que tem o servidor público, né? O impacto que tem o seu funcionário. E aí, por isso, dessa live tão direcionada aí, eu acho que é uma das nossas primeiras iniciativas do meu consultor financeiro para falar diretamente com o servidor público. E aí eu queria saber, já para a gente seguir o nosso raciocínio, de onde são, de qual nível de órgão vocês são? É governo federal? A dona Erci participou aqui, ela já é aposentada do governo federal, mas tem alguém do Estado, de estados que estão aqui, por exemplo, não sei, governo do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas. Se tiver, fala com a gente, porque a gente desconhece até a realidade do serviço público estadual. A gente vai falar muito, né? Nosso caso, eu e Bruno, que somos do governo federal, e vamos direcionar algumas coisas para lá, e o que a gente vê acontecer. Se tiver, eu convido aí para vocês participarem, para a gente até conhecer aí qual que é de onde você está falando e qual que é o seu vínculo com o Estado. Mas as duas grandes propostas que aconteceram, por exemplo, uma partiu do Legislativo e outra do Executivo. A do Legislativo, Rodrigo, você é de onde? Federal ou distrital? Denise, duas matrículas. RJ. Ah, tá. Denise, RJ. Rodrigo também, RJ. Exato. Não, RJ perfeito. não, São Paulo, né? São Paulo. Estadual, isso. Rodrigo estadual. Parceiro nosso aí. Tá, excelente. Perfeito, perfeito. Então tá ali a Denise, um aposentado e outra ativa. Tá, legal, bem-vindo, bem-vindo. Então, que bom que nós temos audiência da família e de outros servidores públicos. Mas partindo do federal, tá? As iniciativas que aconteceram do federal, uma do legislativo foi quem ganha mais vai ter um corte maior. Essa foi uma iniciativa, surgiu, ela não adiantou, né? Não progrediu, mas nasceu uma proposta de alíquotas, de alíquotas de corte para quem recebe mais salários. Então, se nasceu, está em algum lugar no seu percurso, né, de análise no rito legislativo. Já do executivo, a Jussane, duas feras, curso perfeito, legal, Jussane, obrigado. A do executivo foi uma redução da carga horária, proporcional, né? Ou seja, dispensar o servidor 1, 2, 3, 4 horas da sua jornada diária, de 8, e assim fazer também a redução proporcional do seu salário, né? Que de alguma forma vai impactar o orçamento familiar. Você vai trabalhar menos, ok, mas e aí? A diferença? Vem de onde? Vem de onde? E aí, essa foi uma proposta do próprio executivo. Porém, no último domingo, o seu ministro da Economia se pronunciou oficialmente, no último final de semana, dizendo que não faria sentido o executivo reduzir o salário dos seus servidores. E, de novo, a gente está falando do exemplo federal. Mas, já para os mais atentos, né, ou seja, essa possibilidade, né, redução por hora, por iniciativa do executivo federal, não existe. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui agora é que os mais atentos do Executivo Federal, pelo menos, olha lá, Denise professora, tá? No mês de março, para aqueles que conferiram seu contra-cheque no mês de março, já puderam perceber, talvez, uma redução no salário, originado, né, fruto da última reforma da Previdência que passou no ano passado e estabeleceu alíquotas diferenciadas para a contribuição ao INSS, a Seguridade Social, né? INSS, serviço privado, enfim, funcionários privados, e aos regimes próprios de previdência dos servidores públicos. E aí, isso é uma escalinha agora, o que a gente sabia que era 11% do todo ou do teto, a depender do momento que a pessoa entrou no serviço público, desde 1º de março, tá? E já veio refletido na folha de março, você não olhou, vai lá olhar e tem essa surpresa, né? A sua contribuição do INSS, ao INSS aumentou. Aumentou. Tá? E isso diminuiu renda. Então, ou seja, você já teve uma redução de renda para este mês de março e daqui para frente. São alíquotas progressivas
a exemplo do que é com o imposto de renda. São alíquotas progressivas que vão aumentando com base na sua renda. Então, e varia de 7,5% até 22% com base nas faixas, né? Então, a primeira faixa, 7, a segunda, 9, a terceira, 12, e assim, faixas de valores, e cada faixa dela com uma contribuição percentual, no final se soma essas faixas e esses valores, e aí tem uma contribuição referente ao seu INSS. Então, você já teve uma redução. Ou seja, o servidor já vem, né, assim como todos os trabalhadores da iniciativa privada, tendo aí uma redução no salário, o que pode aí comprometer, né? A depender do seu momento em contato com os nossos colegas do Ministério da Agricultura, a depender do seu momento de entrada no mapa e das suas regras previdenciárias, esse corte, né, enfim, essa redução no salário agora, de março, ele variou entre R$ 50, a depender do nível, na escala, enfim, na carreira, e a depender também do seu vínculo emregativo, seu vínculo como, né, regras previdenciárias, até R$ 750. Então, de 50 a 750 é uma redução considerável. Então, nisso já exige uma necessidade de readequação para aqueles que estão muito próximos do gasto, ganho X e gasto X. Né? Ganho nesse patamar e gasto nesse patamar. Se ele está muito igual, o mês de março já teve aí um exercício comparado com o mês de fevereiro. Bem que março foi nesse modelo que a gente já teve que se readequar, né? Então, enfim, já existe um dimensionamento ativo de redução, volta e meia com as questões do próprio serviço público e, às vezes, no serviço estadual, né? Que aqui a gente está, não sei se os participantes podem compartilhar com a gente como foi, se houve também um novo acordo de previdência e teve aí, se passou por novas alíquotas, assim como o federal, né? Se vocês já tiveram essa percepção, se puder compartilhar também conosco o que vocês estão vendo sobre o que vem recebendo sobre as ameaças de corte, redução, teletrabalho, enfim, redução dos benefícios. Puder compartilhar com a gente debate sobre. Deixa eu fazer um comentário, né, Fran? Assim, é importante nós, servidores e todo mundo, né, tá sempre realmente de olho no contra-cheque. Isso é uma coisa que as pessoas não costumam fazer. Elas muitas vezes só olham o que caiu ali na conta corrente e não tem uma percepção clara do que foi descontado. Então, muita gente foi descontada, né, com uma nova alíquota de INSS, né, de Seguridade Social, só que não viu, não percebeu. Né? Então, então, a gente está falando aqui de uma coisa que talvez muitas pessoas ainda nem tenham notado. Mas se você for olhar, ela já vai perceber realmente um aumento nesse pagamento de imposto. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque isso está dentro do que a gente chama da importância do gerenciamento financeiro. Né? E, aliás, nós, como consultoria financeira, isso é uma coisa que, neste momento, torna-se cada vez ainda mais importante um processo de gerenciamento financeiro. Então, assim, para os servidores em geral e para qualquer pessoa que a gente clientes e tudo mais que a gente conversa, uma coisa que a gente sempre fala, né? É importante ter um processo de gerenciamento financeiro. E por quê? Porque o processo de gerenciamento financeiro vai fazer com que você possa justamente ter a real consciência do quanto está entrando e para onde está indo embora. É impressionante como muita gente fala assim, poxa, o dinheiro mal caiu, eu nem sei para onde foi parar. Né? Aquela sensação de perplexidade quando o mês nem acabou, mas a conta já está quase zerada. E muita gente fala assim, né? Eles chegam para a gente e falam assim, nossa, mas eu nem vi a cor do dinheiro. Né? Essa expressão ela é muito famosa, ela é muito... As pessoas brincam, né? Eu não vi a cor do dinheiro, mas assim, quem não vê a cor do dinheiro é porque não está gerenciando. É porque não sabe para onde está indo. E se você não sabe para onde está indo, a primeira coisa que a gente recomenda, a primeira coisa é planilhar. Planilhar, analisar os seus gastos. A gente está num momento de reavaliação de gastos, de reavaliação de consumo. Para quem não tem o hábito de saber, para quem realmente não vê a cor do dinheiro, está na hora de ver. Né? Ver a entrada e ver as saídas. E é impressionante que quando a gente
coloca, né, adota esse hábito de anotar para onde que sai, e muita gente fala assim, mas dá preguiça anotar, dá isso aqui, mas quando a gente começa de fato a anotar nossos gastos, a gente vê como é importante poder manter esse controle para saber para onde o dinheiro está indo, né? Perfeito. Bruno, só ficou rodando aqui como se estivesse carregando a sua imagem. Legal, voltou. Perfeito. Voltou? Legal, voltou. Deixa eu só responder. Legal, Bruno. Perfeito. Isso aí é gerenciamento, né? É o que a gente mais, eu acho que é um dos primeiros passos que, né, para qualquer pessoa que queira, né, conhecer a realidade financeira, conheça-te a ti mesmo, né? Conheça-se a si mesmo. E uma das formas de É, olhar para a realidade financeira é olhando para onde está indo. Como é que está meu cartão de crédito? Tem que perder o medo de isso, olhar. Tem que perder o isso, medo isso de. e muita gente tem medo de olhar a fatura do cartão, tem medo de olhar, gente, essa é uma hora que a gente tem que assumir a gestão. E a gente não fala controle, né? Quem já fez nosso curso de finanças sabe, a gente não fala controle financeiro, porque o controle gera uma sensação pesada, uma sensação de controlar, de peso. A gente fala sempre em gerenciar, cuidar do seu dinheiro. Quando você adota uma postura mental, de cuidar, eu cuido do meu dinheiro, você passa com prazer gerenciar, ver para onde está indo, ver com que está gastando. E agora, gente, essa é uma recomendação básica para quem não tem uma planilha de gestão financeira. A hora é agora de iniciar. E para quem está nessa live, né, Fran, não sei se a gente já fala ou não, mas a gente vai dar um brinde para quem quiser depois, que nós temos o nosso modelo, uma planilha de gerenciamento financeiro. Então, quem quiser depois, manda uma mensagem para a gente, que a gente manda a nossa planilha de gestão Alô? financeira, que é justamente uma planilha para você fazer o que a gente chama do primeiro passo das finanças pessoais. Quando chega alguém que não sabe nada de finanças pessoais, não sabe nada, a pessoa chega assim, gente, eu sou cru, eu não sei nada de finanças pessoais. A primeira coisa é, você anota para onde seu dinheiro vai embora, você gerencia para onde que vai. E quando a gente gerencia, você começa de fato a ver uma série de gordurinhas que podem ser queimadas. Uma série de pontos que a gente vem consumindo, que a gente vem gastando, que não são necessários, né? E agora, sim, uma coisa que é importante, né? Nesse momento que a gente vive de crise, cenários de incerteza, muito se fala em redução de gastos do governo, enfim, por mais que a Fran já tenha explicado que hoje não é uma proposta real do governo diminuir salários, pelo menos do governo federal, mas esse assunto bate na trave, esse assunto vem e bate na trave toda hora. Então, nós, de fato, no momento de crise, a velha máxima de se concentrar, né, como segunda recomendação, você concentrar o seu dinheiro naqueles itens de primeira necessidade, isso é fundamental agora. Agora é a hora de você rever, de fato, aqueles planos de longo prazo que já estariam para gastar algum grande dinheiro nesse curto período de prazo. Eu vou comprar alguma coisa agora, vou fazer uma grande viagem agora. Por quê? Porque nesse momento atual, né, é o momento da gente rever grandes gastos agora. Para quê? Para justamente você rever a conta e sobrar um pouco mais de dinheiro, né? E a gente vai falar mais para frente por que é importante sobrar um pouco mais de dinheiro agora. A gente vai tocar no fato de reserva de segurança, reserva de emergência, a gente vai tocar no ponto de investimentos, mas já para adiantar o conteúdo, você não tem como montar reserva se o teu consumo é muito alto, né? Então a gente precisa agora, de fato, rever o consumo, trazer o consumo para o nível mais adequado, nível mais realista, adequado com os seus ganhos, para que possa aumentar essa diferença, né? Essa diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto, né? Porque com isso, você, partindo do princípio do consumo básico, do consumo consciente, a gente começa a dar o segundo grande passo das finanças pessoais, né? Que é olhar para onde o dinheiro vai embora. Quando eu olho para onde o dinheiro vai embora, eu fecho a torneira, né? Não vou fechar, a gente vai dizer fechar a torneira, a gente diminui a torneira para realmente ter mais dinheiro em caixa. E esse mais dinheiro vai ter um propósito claro, que a gente vai falar um pouco mais para frente, não vou adiantar o assunto, mas por que é importante ter um pouco mais de dinheiro agora disponível, né, Flávio? Excelente, Bruno. Legal, obrigado. Vamos aqui para umas perguntas. A Tati perguntou: será que vai abrir novamente o prazo para migrar o regime? Olha, não tenho dúvidas disso, viu, Tati? Porque é um interesse do Estado também diminuir a carga que ele tem com os seus servidores públicos, do ponto de vista das despesas lá para frente, né?
Porque quando você migra do regime agora, migra de regime nesse momento, você diminui uma pressão que você vai fazer lá na frente para as contas públicas. Então, abrir uma vez, duas, três, enfim, N vezes, é provável que se abra novamente. Então, isso aí, sem dúvida, vai estar no radar. A Denise disse aqui que no RJ o Estado já falou que só tem caixa para maio. Ou seja, março ele pagou, né, o recolhimento estava ainda acontecendo. Abril está virando o dia aí amanhã, né, virando o mês amanhã. Ele falou que tem ainda, ou seja, não vai pagar em maio, porque não vai ter negócio, a economia vai estar muito baixa. Turismo no Rio de Janeiro é um dos principais das molas, né, de girar essa economia do Rio, né? De arrecadação, ela está baixa. Né? Então, a arrecadação quase lá embaixo. Então, ele falou em maio, até maio legal. Junho, eu já preciso que maio tenha um giro. E aí, para os mais otimistas, né, especialistas em saúde pública e até previsões de economistas, se diz que os mais otimistas, em 2 meses a coisa já começa a ter, ou seja, março e abril já começa, são 2 meses de reclusão total, mas maio já começaria algumas coisas serem reabertas, reativadas. Então, espero que de maio não passe. E aí depois aqui a Dani Cício, é mesmo verdade, atualmente os contra-cheques não chegam mais em casa, só estão disponíveis na internet. A gente acaba esquecendo de conferir de imediato. Essa é uma realidade mundial, porque, Dona Essi, porque de fato a tecnologia vem suprimindo algumas coisas e ela diz aqui que mais vigia os extratos do banco sempre, esses provavelmente chegam impressos, mas também não se espante se daqui a pouco deixar de acontecer e ter só pelo contato ali na tela. Tá? É uma forma que o banco vem fazendo as instituições financeiras. A Jana, boa noite, sou servidora do Mapa Legal, uma colega do Ministério, bem-vinda, Jana. Denise Tomara, isso aí, Denise, vamos cruzar os dedos para que tudo, essa curva se achate, o sistema público de saúde tenha condições aí de dar esse passo seguinte, de liberar, né? Enfim, algumas atividades, algumas funções essenciais. Mas olha só, então, como dica, né? O Bruno já deu algumas dicas de priorização e de gestão, de anotar, mas eu quero trazer aqui algumas coisas para vocês, porque especialmente para aqueles que estão operando algumas dívidas, tá? Nós estamos no momento alguns servidores que estão no consignado, né, que é o famoso consignado, o famoso empréstimo que está ali automático liberado para o servidor. Você liga agora no banco, entra no aplicativo, você tem, né, agora, 9 horas da noite, 8h30 da noite, você tem dinheiro liberado na sua conta. Mas nós nunca, no Brasil, assim, dentre poucas coisas que a gente tem como mérito, né, no Brasil, mas nós nunca na história da economia brasileira tivemos uma taxa básica de juros tão baixa como agora. E para todos que operam crédito, anteciparam algum desejo lá da frente para o momento, ou tiveram uma necessidade de tomar emprestado, estão apertados, as contas do mês estão apertadas por conta de consignado, empréstimo, financiamentos, né, imobiliários, automotivos. Esse momento é um momento de ouro. Lembra que as crises trazem oportunidades? A última redução da taxa básica de juros aconteceu na semana passada e foi derivada especialmente dessa crise, porque os Estados Unidos também baixaram numa redução lá específica do Estado americano com a estratégia de movimentar a economia, e o Brasil seguiu. Então, é uma taxa baixíssima, uma taxa básica de juros baixíssima, o que pode trazer uma taxa de juros ao consumidor também baixa. Então, nesse momento, o que você pode fazer, você que está com dívidas? Dá uma ligada, né? Não dá mais para ir ao banco, entra no chat do banco e simplesmente faça o seguinte, diga que quer renegociar sua dívida. Simples assim. Porque, nesse momento, podem existir linhas de crédito do mesmo tipo da sua, seja imobiliária, seja automotiva, ou seja um crédito pessoal, ou veículo, né? Ou mesmo consignado, que esteja em melhor condições para você simplesmente fazer uma substituição, sabe? Uma renegociação. Porque isso já é algo que você pode fazer independente do momento, mas o momento está propício para isso. Então, sair das dívidas nunca esteve tão fácil. Só que eu estou passando para você uma estratégia. A estratégia ela só ganha vida se você tomar ações. E tomar ações depende do seu interesse em tomar ações nesse sentido, de mudar a sua realidade financeira. E, se eu não me engano, começou um panelaço. Aqui. Agora eu não sei para pró ou contra, mas começou alguma coisa aqui assim. Espero que não atrapalhe muito a nossa live. É importante. Mas, Bruno, vai lá.
É importante lembrar que é o seguinte, a renegociação de dívidas ela é sempre possível. Sempre. Não é só porque estamos num momento de crise. Toda vez que a taxa de juros da economia baixa, há uma possibilidade, uma oportunidade de você chegar junto ao seu credor e renegociar uma dívida. Então, se lá atrás você assumiu uma dívida imobiliária, por exemplo, com uma taxa de juros, quando a economia estava numa taxa de juros a 5, 6 ou 7%, e agora está 3,5%, é possível você, primeiro, tentar essa renegociação com o seu credor direto. A primeira estratégia é chegar junto ao seu credor, aquele onde você fez o contrato, e tentar junto com ele uma renegociação de dívida. Mas, se não for possível, porque muitas vezes, muitas instituições, por incrível que pareça, realmente não abrem muita brecha para renegociação, é possível também, né, Flávio? Eu vou pedir até para explicar um pouco mais, explicar sobre a portabilidade. É possível você fazer uma portabilidade de dívida para um outro credor que assuma aquela numa taxa de juros menor, correto? E isso, então, como a gente tem uma taxa de juros a 3,5%, essa é a taxa que serve como referência, uma taxa que serve como referência para as tomadas de crédito. Então, se a gente está na menor taxa da história, justamente para quê? Para facilitar o crédito, para incentivar que os bancos liberem, facilitem os empréstimos, para botar mais dinheiro na praça, para facilitar que as pessoas peguem dinheiro para os seus negócios, para a sua vida pessoal, né? Também é uma oportunidade para quem está devendo. Né? Então, devedores, fiquem atentos, a gente está numa oportunidade incrível para baixar para a renegociação de dívidas. Né? Exatamente. Sair da dívida agora é uma decisão que exige esse momento, que você tenha facilidade no momento estratégico. E aí o que o Bruno falou sobre portabilidade, assim como você pode portar o seu número de telefone da operadora Claro para Oi, e assim, qualquer outra operadora, entre operadoras, você também pode escolher para quem dever. Ou seja, você pode escolher para quem você vai dever nesse momento. E aí o que acontece é, você sai de um credor banco A e pode ir para um credor banco B, desde que essa troca seja inteligente. Qual que é a inteligência na análise? Você tem uma taxa de juros aqui maior do que essa aqui. Se essa aqui for menor, você pode fazer essa troca e a sua parcela imediatamente cai, reduz. Tá? Se a sua parcela era R$500, você tem a redução da parcela para 480, por exemplo, que já é um ganho. R$20 ao mês, mas a depender da quantidade de parcelas, pode se tornar um montão de dinheiro lá na frente. E, de novo, toda redução para você pagar menos é sempre uma boa estratégia. Mas, ou seja, a renegociação, como o Bruno falou, sempre esteve aberta, a portabilidade também. É uma estratégia, sabe, natural. Acho que até as pessoas, verdade, as empresas, já ligam para falar, olha, vamos trocar sua dívida. E aí é chance de haver esse ato, né? Essa ação de trocar dívida mais cara por uma barata. na verdade, né, essa é a dica número 1 para quem tem dívida. Né? Quando a gente monta um programa para qualquer pessoa que chega a gente com endividamento, a primeira coisa, a dica número 1 é, de fato, verificar os juros que você tem hoje e as oportunidades de mercado com os juros mais baixos para que você faça uma portabilidade, faça uma troca de juros do seu contrato e com isso você pague menos. E tem gente que chega para a gente e fala assim, mas eu vou lá, ele me ofereceu somente 0,1 a menos, 0,1% a menos. Né? Eu estou pagando 5, me ofereceram 4,8. 0,2 é muito pouco. Gente, é juros compostos. 0,2 por mês, por muitos meses, por muitos anos, vai dar um montante lá na frente que vai te surpreender de quanto você deixa de pagar a mais. Às vezes você pode estar olhando com o prazo, naquela parcela, naquele mês, vai R$10 a menos, 15, 20, 100, eu não sei. Mas por quanto tempo? Se você levar isso ao longo do tempo, você pode ver que não sei quantos R$1.000 podem ser economizados no final do tempo. Né? Legal. Aí, além dessa estratégia, só para a gente passar para o próximo tópico, para aqueles que não estão endividados, e aí a gente chega lá nos investidores, tem duas novidades para esse momento específico, tá? Se você tem qualquer linha de crédito, o Conselho Monetário Nacional liberou para os bancos e as instituições credoras que flexibilizem, que deem uma pausa na sua operação. Ou seja, você pode ligar ou ir no chat. Cada banco já se pronunciou o jeito que tem que fazer, ou mandar um e-mail, enfim. Entre em contato e verifique. Como você faz para dar uma pausa na parcela de 2 meses? Provavelmente na parcela de abril, que a de março já foi, né? Abril e maio.
e aí você dá uma pausa. Com isso, você tem um fôlego no seu orçamento por 2 meses. Você tinha uma parcela ou parcelas de financiamentos, e aí você consegue dar uma pausa e voltar a pagar só em junho. Tá? Isso já está regulamentado. Essa é a primeira novidade. A segunda é especificamente para aposentados e pensionistas. O empréstimo consignado as regras do consignado foram flexibilizadas também pelo INSS nesse momento. E aí, para essas duas categorias, o que aconteceu? A taxa máxima de juros caiu do empréstimo consignado, que era de 2,08 ao mês, caiu para 1,8. Então, ela caiu, a taxa máxima. Tá? Você vê hoje na praça consignados muito mais baratos, mas o máximo diminuiu. E o tempo máximo saiu de 6 para 7 anos. Então, ele flexibilizou em tempo e diminuiu a taxa. Então, isso pode, caso você esteja nesse cenário, pode ser que você possa fazer também uma nova operação, se for mais interessante do que a taxa que você tá com ela no momento. Bom, o Bruno, isso aí foi o cenário para como servidor, como você, ou, né, já está com operações de dívidas abertas. Agora, tá, Frânio, Bruno, não tenho dívida. O que eu posso fazer? O Bruno já trouxe aí uma grande dica, né, para que você, que não tem dívida e também desconhece a sua realidade financeira, começar a tomar nota. Tome nota, faça algo, né, conheça o seu bolso, para onde o dinheiro está indo. E por que isso é importante, né? Vamos voltar a esse assunto também para complementar a ideia. A ideia realmente está no momento de gerar economia. Assim, tentar ao máximo concentrar as compras, concentrar o gasto nos itens essenciais, nos itens básicos, por momentos de incerteza e por não saber, muitas vezes, se pode vir políticas que possam, de fato, comprometer o pagamento, né? E governos com menos dinheiro podem realmente, como a Denise comentou no Rio de Janeiro, que o governo diz que só tem dinheiro até maio, quer dizer, a gente tem que se preparar para um futuro que pode ser ruim ou bom, ou pode ser normal. Mas, para isso, é importante a gente falar de uma coisa que a gente sempre, todo mundo fala em vários cursos, que é a tal da reserva de emergência, reserva de segurança. Nós, do meu consultor financeiro, a gente não gosta muito de falar de reserva de emergência, né? Porque parece que atrai. A gente gosta de falar de reserva de segurança. Mas o que é a reserva de segurança? Reserva de segurança é aquele dinheiro que ele tem que estar prontamente disponível para quando você precisar. Então, assim, eu consigo esse dinheiro para hoje, para amanhã no máximo, né? Ou seja, é um dinheiro que tem que ter alta liquidez. Agora, e por quanto tempo? Que montante? Bem, o montante vai depender do seu regime trabalhista. Para servidores públicos, a gente entende que esse montante, ele pode ser menor, considerando uma suposta estabilidade, uma estabilidade que o servidor público tem. Mas quando a gente fala em reserva de segurança, você tem que entender assim, como é que eu calculo a minha reserva de segurança? Né? Eu, Bruno, né, o Afrânio, como é que cada um calcula qual seria a sua reserva de segurança? Bem, primeira coisa, a reserva de segurança, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o seu custo de vida mensal. Quanto eu custo, quanto a minha família custa. Alimentação, transporte, moradia, educação, todas as contas. Vou botar todas as contas no papel e falar, meu custo de vida é X. E aí, né, Afrânio, se você quer montar a reserva de segurança, a pergunta é, por quantos meses a minha reserva de segurança tem que ser suficiente para me bancar sem receber ou receber menos? Essa é a segunda pergunta. Porque quando a gente fala em servidores federais, a gente costuma falar na faixa de 6 meses. Ou seja, eu tenho que ter uma reserva acumulada que consiga bancar o meu custo de vida por 6 meses. E por quê? Porque realmente pode acontecer imprevistos, né? Desde de sinistros de carro, de imóveis, ou seja, sei lá, uma perda de emprego, uma exoneração, alguma coisa que você tenha um prazo, você tem que ter um prazo para respirar, um prazo para poder procurar um novo emprego, para você procurar o que fazer. Então, uma coisa que é muito importante, falando agora para servidores, nós ainda estamos numa categoria privilegiada, porque até então os nossos salários estão sendo mantidos. Ainda que muita gente esteja trabalhando em home office, os salários ainda estão sendo mantidos. Então, para quem conhece um pouco mais de finanças pessoais e já montou a sua reserva de segurança, essa é a hora de realmente verificar se ela está de acordo se você conseguiu juntar uma quantidade suficiente para bancar o seu custo de vida
até 6 meses, pelo menos. E também verificar se o investimento está adequado. Ou seja, se você realmente colocou dinheiro no investimento de alta liquidez e que possa ser prontamente disponível se você precisar. Né? Eu mesmo tive que fazer esse exercício aqui em casa. Né? Eu tinha uma reserva de segurança e quando eu verifiquei, eu falei, nossa, mas a minha reserva de segurança não está tão líquida. Porque se eu precisar do dinheiro agora, né, isso é uma característica dos investimentos, liquidez, alguns investimentos eles são prontamente passíveis de serem resgatados, ou seja, eu vou lá e faço a operação, o dinheiro vem na minha mão, ou ele tem um prazo, que a gente chama de D+1, D+2, D+7, né? Quando quem conhece um pouco de investimento sabe que uma das características do investimento, quando você pega uma lâmina, está lá. Ele é D+30. O que significa isso? Significa que se você pedir o dinheiro hoje, você só recebe em 30 dias. D+7, se eu pedir o dinheiro hoje, eu só recebo em 7 dias. Então, gente, reserva de emergência, verifiquem se vocês vão conseguirem montar esse dinheiro, um dinheiro capaz de bancar o seu custo de vida por alguns meses, e esse investimento ele está numa categoria de investimento que seja D+0 ou no máximo D+1. Porque se você precisar, ele está prontamente disponível amanhã. Né? E para quem não montou a reserva de emergência ainda, galera, sinal amarelo. Não vou dizer que sinal vermelho, porque a gente ainda está empregado e ainda recebe. Mas quem não montou a reserva de emergência, sinal amarelo. Está na hora de montar. Está na hora de fazer aquilo que eu falei no início, economizar mais, juntar mais, para quê? Para pegar esse dinheiro e começar a construir a sua reserva de emergência. Ou, se você tem dinheiro investido, só que todo o seu dinheiro está em aplicações que não sejam líquidas, está na hora de rever e, de repente, fazer uma mudança de estratégia. Uma mudança de tirar o dinheiro, de repente, de uma aplicação que está lá de baixa liquidez, onde o dinheiro fique preso, sei lá, por 6 meses. Tem características de investimentos que o dinheiro fica preso por muito tempo. Está na hora de rever a estratégia para verificar se a gente vai ter que fazer um resgate numa aplicação onde o dinheiro está preso e reaplicar esse dinheiro numa aplicação onde esse dinheiro vai estar disponível se você precisar. Né? E aí, quando a gente fala em reserva de emergência, segurança, também gosto de usar o termo que chama reserva de oportunidade. Porque, galera, quem tem esse dinheiro pronto na mão assim, fácil, nesse momento de crise, tem oportunidades incríveis. Por quê? Porque o que está acontecendo? As empresas estão faturando menos. Vocês devem estar vendo por aí campanhas de internet, campanhas de televisão, onde estão derrubando preços. Né? Onde muitas empresas largaram o conceito de lucro e agora partiram para o conceito de cobrir os custos. Ou seja, em épocas de crise, muita empresa ela fala assim, não estou nem mais preocupado com lucro, eu só não quero tomar prejuízo. Ou seja, qual é o meu custo operacional? Eu quero bancar meu custo operacional. Eu esqueci meu lucro durante 1, 2 meses. Muitas empresas pequenas adotam esse princípio. E para isso, o que elas fazem? Elas cortam a margem de lucro. E quando você corta a margem de lucro, você vai com o preço mais baixo. Então, a gente está vivendo momentos de altas promoções. Quem acompanha, quem recebe e-mails de companhias aéreas, as companhias aéreas parecem que estão malucas. Né? Eu tenho recebido e-mails tipo assim, compre uma milha, ganhe 10. Ou seja, a gente está tendo vários descontos em companhias aéreas. Eu mesmo fiz uma compra agora, comprei bastante milha, porque estava com 60% de desconto das milhas. Ou seja, se é uma boa estratégia. Claro, você não vai consumir toda a sua reserva em oportunidade, não é isso. Você não vai se desfazer da sua reserva de emergência. Mas aproveitar dela um pouco, sem comprometer o seu lastro de tempo de segurança. Aproveitar dela um pouco para as grandes oportunidades, isso é inteligente. Ou seja, você consumir num preço muito mais barato produtos que você já consome normalmente, que já fazem parte da sua rotina de consumo nas suas contas. Né? Então, eu vou provavelmente conseguir fazer mais viagens quando acabar isso tudo, porque meu pacote de milhas está bem maior por mega promoções que tiveram em companhias aéreas, nesse sentido. Então, essa reserva de oportunidade também é inteligente. Fica atento que está surgindo oportunidades incríveis de compra em várias empresas, em várias situações. Ok? Legal, Bruno. Muito, muito obrigado. Tem uma expressão americana que chama cash is king.
O dinheiro é rei, né? Então, nesse momento onde, como você falou mesmo, da reserva é a primeira reserva que a gente tem que ter, muitas oportunidades virão, porque algumas empresas, como você mesmo falou, querem só cobrir o custo, mas outras querem só não quebrar. E na ânsia de não quebrar, descontos vão vir. E, de novo, descontos preferencialmente para quem vai poder pagar à vista, pagar com débito, enfim, com dinheiro na mão, com dinheiro em cash. Então, a previsibilidade, um pouco né, fechando o raciocínio que o Bruno trouxe sobre reserva de segurança, a previsibilidade do servidor público quanto ao seu salário traz uma comodidade bem, né, peculiar à carreira, né, às pessoas que estão na carreira. Porque você sabe, né, que mesmo agora, por exemplo, num momento de crise, onde se ventilou a redução do salário dos servidores, você está legal. Mês que vem você está vendo desemprego, redução de horário, né, para vários, né, o nível produtivo, o nível privado, e ainda assim o salário do servidor público vai vir no mês que agora, mês de abril, talvez maio, né, também lá no Rio de Janeiro, os nossos colegas do Rio que estão aqui. Mas isso me traz um conforto de que, tá bom, eu não preciso olhar para isso agora não, Bruno. Reserva de segurança, não é para mim agora, eu faço depois. Só que a dona Eci trouxe aqui um exemplo, né, que disse aqui, ó, há pouco tempo atrás o governo do Rio de Janeiro atrasou o pagamento por vários meses. E aí? Se você não tem de onde tirar, você é servidor público. Ela é uma servidora, professora do Rio de Janeiro. Ora esticando o calendário de pagamento, passando 1, 2 meses sem pagar, ou mesmo parcelando o pagamento. Então, estava dando a conta gotas, né? Nessa hora, havia a importância da reserva de segurança. Então, ela é imprescindível para qualquer momento. Essa falsa impressão de que tem uma estabilidade e a demissão não vai acontecer, mas o pagamento do salário já está colocado na mesa, pode atrasar, de que isso é um problema, pode atrasar, e aí? Os seus compromissos todos vão estar aí em risco. Então, eu costumo dizer, Afrânio, né, que aquela expressão antiga, né, que a gente está com o burro na sombra, eu costumo dizer, olha, a cabeça do burro pode estar, mas o lombo já está no sol, né? Olha aí. A gente já não está totalmente protegido todas as horas, porque vários governos, como acontece quando aconteceu no Rio de Janeiro, o próprio estado do Rio Grande do Sul, outro estado que atrasou pagamentos também, ou seja, essa garantia da estabilidade, de ser concursado, já não é mais como era antigamente. Por isso que a gente vem até recomendando nos últimos cursos que esse prazo de reserva de emergência, ele tá até aumentando. Antigamente a gente falava, um servidor público federal, 4 meses, né? Você pode ter uma reserva de 4 meses. Eu já falo em 6. Um servidor público estadual já tem que ter uma reserva de emergência para aguentar mais meses. Por quê? Porque pode acontecer essas coisas, né? E o servidor público muitas vezes acha, não, eu tenho estabilidade, eu estou seguro. Assim, adianta não ser demitido, mas também não receber salário? Né? A gente fala assim, mas eu não posso, mas não vou ser demitido. Tudo bem, mas você não vai ser demitido, mas se você não receber, adianta? Por quanto tempo você aguenta sem receber? E isso é para isso que a gente tem que montar a reserva de emergência. Então, para quem não montou, fica o alerta. Já passou da hora de a gente ter essa conta montada para aguentar esses próximos meses. E, claro, outras situações de vida que podem acontecer em emergência. Sem dúvida. E o caminho para isso, o Bruno já trouxe. Não tem mistério. Olhar para a sua despesa, olhar para quanto você recebe pessoalmente ou familiarmente e exercitar a simplicidade. É um exercício de simplificação da sua vida financeira. Ao exemplo do atual, onde nós estamos forçadamente simplificando tudo e focando só em necessidades básicas. Então, se você está no 0 a 0, não tá, por exemplo, não estou com dívida, mas também não tenho reserva nenhuma e estou sequer pensando na aposentadoria, hein? O tema hoje não foi pensar, estruturar a aposentadoria, mas pode sim. Se você quer simplesmente começar a criar reserva, o seu pé de meia, então parta de onde você está hoje. Porque o ministro, né, no governo federal, no último final de semana, falou, não vou cortar. Não é ideia do Executivo Federal fazer os cortes. Porém, a gente pode não conceder reajustes. E aí passa os 3 próximos anos sem reajustar a inflação, Datafolha, etc. Nada.
database, né? Nada. Logo, então você não tem, se você não tem uma renda extra, uma possibilidade de gerar mais renda, que é assumindo um cargo ou fazendo viagens, né? Enfim, existia um momento onde viajar tinha ali uma diária que pagava as despesas, mas hoje está cada vez mais restrito, né? Esse ajuste ele é muito pequeno, né? Ou seja, paga o hotel, no máximo o almoço e acabou. Mas se você tem formas de gerar renda extra dentro do serviço público, perfeito. Fora do serviço público, melhor ainda. Porque aí você tem a chance de não só olhar pelo lado do consumo e um ajuste do seu consumo atual, porém, olhar também pelo viés da geração de renda. Tanto você como qualquer integrante da sua família, caso você já tenha uma família constituída. Então, se é só você, então é mais fácil ainda. Exercite a simplificação e faça de onde você está. Como é que foi a minha despesa em março? Está acabando hoje. Como é que foi em fevereiro? Vai lá e faz. É um exercício, é um trabalho, gasta energia. A gente costuma abordar que cuidar do dinheiro é como cuidar da sua dos seus cuidados pessoais. Você todo dia escova o dente, penteia o cabelo, enfim, você cuida de você. E todo dia anota as contas. Faz parte, né, da rotina. Pronto. Anotar as contas faz igual todo dia escova o dente, todo dia toma banho, todo dia anota os gastos. Depois que você começa, isso vira uma prática. E é essa prática que é a base das finanças pessoais, que é o gerenciamento do dinheiro. E aí, a partir daí, sim, que você começa a ter oportunidades para investir melhor, para montar reserva de emergência, né? E falando um pouco de consumo, Afane, uma coisa que a gente tem visto, né? E aí, para cada um pensar assim, como é que está sendo esse consumo nesse período de quarentena? Né? Porque a gente tem relatos dos dois extremos. Tem galera que está economizando muito. Por quê? Porque é menos gasto com automóvel, né? Menos gasto com combustível. Tem menos gastos com lazer. Não está saindo, está ficando em casa. Teoricamente, a conta de comida para quem está cozinhando, ela é menor do que se você estivesse comendo fora. Mas a gente conhece relatos também de pessoas que estão vivendo momentos de ansiedade. Por quê? Porque incerteza gera medo gera incerteza gera ansiedade. E aí pessoas que descontam medo e ansiedade, que a válvula de escape, que o alívio está canalizado em consumo, gente, essas pessoas podem estar consumindo muito mais pela internet. Né? Pessoas que estão tomando o hábito de, todo dia pede comida. Bem, pedir comida é uma solução para um dia, 2 dias, mas será que pedir comida fora é uma solução para todo dia? Imagina você ligar para iFood, ligar para Uber Eats todo dia e consumir. Ou seja, como é que vai vir seu cartão de crédito? Né? Então, assim, estar em casa e é importante manter a gestão financeira mesmo estando em casa. Porque tem gente que está cozinhando, compra no supermercado, está cozinhando e a conta de alimentação vai até baixar. Porque, teoricamente, né, você comprar e preparar em casa é mais barato do que comer fora de casa. A gente costuma dizer, todo mundo tem uma válvula de escape. Todo mundo, quando está em momentos de ansiedade ou de medo, tende a fazer algo para compensar isso. Algumas pessoas vão para a comida e começam a comer desenfreadamente. Outras pessoas vão para consumo, outras pessoas vão para drogas. Ou seja, se você está num hábito, se você está ansioso e a mídia está carregando a gente de notícia pesada, carregando a gente de notícia triste e ruins, esse medo, essa ansiedade pode gerar um hábito de consumo muito grande para quem alivia a carga consumindo, para quem alivia a carga comprando. Então tem muita gente que está comprando por impulso. Comprando por impulso para quê? Justamente para compensar esse medo. E lembrando, né, galera, né, isso aqui foi muito bem colocado aqui, né? A Fabiana comentou, isso até é um tema que a gente vai publicar já, Fabiana, um e-book específico para esse período de quarentena. Como economizar mais durante o período de quarentena. Gente, conta de luz e conta de água. Não adianta nada diminuir a conta de alimentação ou de transporte se a conta de luz e de água disparar. Né? Então, aquele hábito de deixar a televisão ligada, porque eu estou na cozinha, mas a TV está ligada só para ouvir alguma coisa. Bem, se você está o dia inteiro em casa, a TV vai ficar ligada o dia inteiro. Então, antes a pessoa ligava a televisão mais à noite, mais à tarde, agora vai ficar ligado o dia inteiro. Então, cuidado, porque essas contas agora tendem a ter uma mudança radical, né, na conta de energia e de água. Então, atenção aí, realmente, porque é um período diferente e
pessoas que ansiosas podem estar consumindo mais, podem estar com as luzes inteiras da casa ligadas. Fica a atenção aí para todo mundo. Aí já não é mais só para servidor público, né? É para a galera em geral, todo mundo que está nesse momento aí em casa, em quarentena. Perfeito. Fabiana, legal, legal, Bruno. É isso mesmo. É provável, viu, Fabiana, que as companhias, essas de serviços básicos, flexibilizem o que já vem acontecendo em alguns estados. Flexibilizem o pagamento. Então, a exemplo das dívidas que vão poder ser, as parcelas podem dar uma pausa, a pausa no pagamento também na verdade, o não corte pelo pagamento, né? Ele vai acontecer e vai ser flexibilizado também por essas empresas de serviços essenciais, né? Água, luz, gás, enfim, que nós temos no dia a dia, internet, telefonia. Aliás, é um excelente momento para todos nós revisarmos os pacotes, tá? Porque, a exemplo da telefonia, todas as empresas, via de regra, estão, assim como o Bruno falou, comentou mais cedo, já estão preocupadas com o custo operacional. Então, não é mais lucro. Então, você ligar e negociar um novo pacote já é um hábito que poderia ser adotado em outros momentos. Mas agora é imprescindível. Talvez você consiga descontos de 10%, 20%, 30% em pacotes que agora não estão sendo negociados. Ou pessoas mesmo estão cancelando os seus pacotes tradicionais. Então, nesse momento, pode ser, a gente está falando de grandes empresas, né, de prestação de serviço. Então, nesse momento, você pode ligar ou conseguir um bônus, uma bonificação, uma redução temporária por 2, 3 meses, que isso vai facilitar, vai amenizar o impacto no orçamento doméstico. Então, e tem uma coisa, né, Fran? A gente está numa fase excepcional para quem gosta de negociar. Gente, para quem negocia, tudo agora tá tendo oportunidade de negociação. Então, procure não aceitar mais o preço de cara. Né? Claro, a gente não está falando aqui para ninguém sair explorando as empresas estão com a corda no pescoço, eu vou sair explorando e vou pagar o mínimo. Mas, sim, se você está passando dificuldade, com menos dinheiro, de repente, algumas pessoas estão perdendo dinheiro. Aí não estou falando mais só para servidores, não, que já abrindo um pouco a discussão. Para algumas pessoas que tiveram redução na receita, gente, a redução do custo deveria ser proporcional. Se a minha receita caiu 10%, é de se esperar que o seu custo também caia 10%. Se a minha receita caiu 50%, gente, o custo tem que cair 50%. Então é a hora de negociar. É a hora de você realmente rever assinaturas, rever pacote de televisão, de telefone, clube, mensalidade, para onde tem negociação. Mas negocie. Né? Uma coisa que a gente sempre fala, negociar não é pedir. Tem gente que fala assim, mas eu vou pedir desconto. Gente, não é pedir. Pedir é um verbo, negociar é outro. São coisas diferentes. Quando você está negociando, você não está pedindo nada. Você está em processo de negociação. E isso é totalmente aceitável, principalmente em momentos onde a gente vem passando por dificuldades, né? Pode passar por dificuldades ainda maior. Então, uma das regras agora é negocie. Porque você pode ter grandes oportunidades de descontos em serviço e conseguir baixar o seu custo de vida nesse período. E aí, baixando o custo de vida, sobra mais dinheiro, você manda para sua reserva de emergência, ou seja, você faz o seu gerenciamento financeiro adequado. Legal, legal. Tá ali, a Patrícia disse, né? Eu negocio tudo. Perfeito. Isso é a base. Aliás, para os clientes nossos, né, de planejamento financeiro, a gente tem aí, junto da nossa empresa sócia, né, parceira, que é a Fiduc, o programa Dinheiro Inteligente. Então, isso é algo que só os clientes do meu consultor financeiro de planejamento financeiro têm. Então, faz parte aí de algo que pode otimizar o dia a dia para redução de custos e, com isso, aumentar a capacidade de poupança, de poupar e, assim, alcançar aí a liberdade, tão sonhada liberdade financeira que todos desejam. E aí, já conduzindo a nossa live para o final, antes que o Instagram nos derrube novamente, né? Espero que não. Mas nós, do meu consultor financeiro, estamos trabalhando também em prol de pessoas que estão mais expostas nesse momento. Então, desde o início de março, nós começamos uma campanha chamada Campanha de Conscientização Financeira em Tempos de Crise. E aí, o que a gente fez? A gente reduziu aí o custo para se fazer qualquer planejamento financeiro. Tá? Então, o custo para se fazer um processo de planejamento financeiro. Então, se vocês têm interesse, entre em contato que a gente tem aí essa redução na ordem de 30% para qualquer situação.
mas também muito sensíveis à questão de quem está perdendo o emprego. Então, se você é servidor público, que não, talvez não seja o seu caso, ou você está assistindo essa live, ou vai ter acesso a essa live, e conheça alguém, profissional liberal, pequeno empresário, ou mesmo trabalhadores que tiveram a redução do salário, perderam o emprego por conta da crise, ou estão sofrendo questões financeiras, nós estamos atendendo gratuitamente. Tá? Então, são atendimentos menores, do ponto de vista mais orientativo, né? Atendimentos de meia hora, onde a gente, nossos planejadores, eu, Bruno, Nelma, nosso Felipe, todos estamos à disposição para esse atendimento. Basta entrar, mandar um e-mail para a gente no contato@meuconsultorfinanceiro.com. A gente vai prontamente agendar a hora, esse atendimento com as pessoas. Então, se você tem alguém próximo com essa característica, né, enfim, nessa situação. Que está passando dificuldade financeira agora. A gente está no momento de SOS financeiro, né? Um SOS, um socorro aqui para dar uma primeira palavra, uma primeira orientação para como a pessoa pode passar por esse momento, enfim, ou tentar achar alguma luz no fim do túnel para ela, alguma geração de renda extra, alguma oportunidade de geração de renda ou de economia que ela possa, ou renegociação de dívida, algo que possa levá-la talvez receber alguma coisa ou diminuir seus custos, né? Perfeito. Legal, Bruno. E aí, eu tenho aqui, o Bruno já antecipou lá no início, aí um brinde a todos os que desejam conhecer aí uma planilha, uma primeira ferramenta de organização do dia a dia, né, de gerenciamento e de cuidado com o dinheiro. Então, esse é um brinde para todos que desejarem, só falar conosco também aqui no Insta mesmo, um direct ou... Manda um direct para a gente que a gente manda a nossa planilha de gestão financeira. Agora, também tem um grande convite, um novo convite para uma nova live para falar sobre consumo consciente, para saber como é que a gente faz economia do dia a dia. Tá? Então, essa live vai acontecer na quinta que vem, provavelmente só com o Bruno, porém vai ser aqui no canal Meu Consultor Financeiro. A gente vai falar de como otimizar a sua despesa diária, seja no iFood, seja no mercado, seja onde quer que você esteja hoje direcionando os seus recursos. Então, esteja conosco na próxima quinta, nesse mesmo horário, desculpa, acho que é 8h30, mas a gente vai avisar no dia, o melhor horário mais adequado, para o Instagram não ter tantas oscilações, e a gente fazer uma live, um encontro, um bate-papo também, aí sadio. Então, quinta-feira a gente vai falar de consumo consciente, que é uma linha que está tendo muito forte no mundo. Ela começou com uma tendência mais de meio ambiente, né, de preservação de meio ambiente, um consumo consciente, sustentável, mas que nós, das finanças pessoais, utilizamos muito, porque quando você consome de forma consciente, você também está gerando economia. O consumo consciente ele vem justamente trazer aquela questão de o que é necessário, o que é só uma vontade e o que é uma compulsão. Ou seja, o que é o meu consumo necessário, o meu consumo de desejo e o meu consumo compulsivo. Então, a gente vai abordar essas questões para trazer as pessoas para o consumo necessário, sem perder, lógico, o alvo nos seus consumos de desejo, para alcançar seus objetivos, seus sonhos, mas abordar dentro do consumo consciente aquela parcela que nós, planejadores financeiros, usamos também para as finanças pessoais, que também tem tudo a ver com esse momento. Ou seja, consumo consciente é o tema da nossa próxima live, na quinta-feira, às 8h30. Quem quiser, está super convidado também, gratuita. Estarei lá com vocês. Bom, legal, Bruno. Então, olha, se você nunca se planejou, se você nunca teve esse tipo de reflexão sobre sua vida financeira e em outras áreas da vida, esse momento de quarentena, que ao que parece vai durar todo o mês de abril ainda, é uma ótima oportunidade para você trazer essas reflexões e para você conduzir a sua vida a um muito mais saudável. Então, exercite simplificar a sua vida e dê importância agora ao que importa, ao que faz sentido para você e para a sua comunidade. A exemplo, comprar a sua refeição num restaurantezinho pequenininho aí do seu vizinho. Você vai estar ajudando bastante esse empreendedor a passar pela crise. E não só ele, mas todos os demais mercadinhos e a sua comunidade que você conhece no local onde você vive. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Essa live vai ficar gravada e a gente vai colocar ela no YouTube provavelmente. Tá bem? Uma ótima semana. Fiquem com Deus. Ótima.
E quem quiser qualquer coisa, manda mensagem para a gente está aqui de portas abertas para vocês. Dúvidas, sugestões, se vocês quiserem saber de algum tema específico, propostas de tema para próximas lives. A gente está com uma rotina de ter lives agora constantemente para poder dar um suporte também nesse momento, mostrar o nosso trabalho. Então, mandem dúvidas, sugestões, perguntas. A gente está aqui para responder, para ajudar. Lembrando o trabalho que a Fran comentou, qualquer pessoa que vocês conheçam que esteja em dificuldade financeira nesse momento, passando por algum problema por conta de desemprego ou não está gerando renda, a gente está fazendo esse trabalho gratuito de um atendimento ou outro, né? A gente vai agendar, enfim, estamos abertos a ajudar vocês aqui. Galera, uma boa noite, um bom resto de semana. Estamos aqui, qualquer coisa é só mandar mensagem no direct para a gente que a gente responde. Ok? Grande abraço e até a próxima. Até quinta-feira, hein? Quinta-feira às 8h30, estou esperando vocês lá sobre consumo consciente. Isso aí. Okay. Tchau, tchau, gente. Valeu, galera. Até mais.